Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre os 7 contra Tebas de Ésquilo. Para dar continuidade ao acompanhamento ali da vida e da família de Édipo, né, que a gente começou nos livros anteriores. Então, já que o nosso foco em janeiro são as tragédias gregas, não tinha como deixar de fora Ésquilo com essa peça 7 contra Tebas. A gente vai ver ainda outras peças do Ésquilo, mas eu resolvi começar por essa justamente para tentar fechar com vocês ali aquele círculo, né, histórico e mitológico, óbvio, que envolve a família de Édipo. Então a gente começou com Édipo Rei, passamos para Édipo em Colono e fechamos com Antígona. Estas peças escritas por Sófocles, mas como a gente sabe, os mitos eram a matéria-prima ali do teatro grego, principalmente das tragédias, e Ésquilo não ficou de fora. Então ele vem nos apresentar a história de 7 contra Tebas, que é justamente o hiato que existe aqui nesta peça de Sófocles. Por quê? Porque em Édipo em Colono, Sófocles mostra ali a guerra, né, a iminência da guerra entre Etéocles e Polinices, os dois filhos de Édipo, e mostra também a maldição que Édipo lança sobre eles. E se você quiser saber mais, não deixe de conferir esse vídeo, né? Vai estar aparecendo aqui em algum lugar e na descrição com certeza. E aí você entende qual é toda essa trama, né? E Ésquilo, assim como Sófocles, escreveu também sobre Édipo, né? A gente acredita que ele tem escrito 4 peças sobre o mito de Édipo, mas a nós chegou apenas 7 contra Tebas inteira. A primeira provavelmente chamava-se Laio, a segunda Édipo, e uma quarta que não era uma tragédia, mas sim uma comédia, né? Que chama-se A Esfinge, tá? Então, feito essa introdução, a gente vai falar hoje, começar a falar sobre Ésquilo, que dentro dos tragedistas clássicos ali da Grécia, ele foi o primeiro, por isso muitos consideram ele o pai da tragédia, né? Depois vem Sófocles e Eurípides, e ele diz, né, o que a gente sabe é que ele fazia parte ali da nobreza ateniense, ele também foi guerreiro, ele participou da Batalha de Maratona e da Batalha de Salamina, por isso ele tinha ali bastante prestígio até, e ele alcançou ali a sua notoriedade através das tragédias que ele escrevia. A gente acredita, né, que ele tem escrito ali por volta de 80 peças, mas para a gente chegou apenas algumas, tá? A gente tem 7 peças completas do Ésquilo. Destas 7, a gente vai falar de 4, tá? 7 contra Tebas, e os próximos vídeos do canal, se você não for um viajante do futuro, serão as Coéforas, Eumênides e Agamenon, tá? Que aí completa ali uma trilogia chamada Orestia, onde ele vai mostrar a história de Orestes, né? E de Clitemnestra, mulher de Agamenon, quando ele volta da Batalha de Troia, que a gente também vai acompanhar através da Ilíada, que é o livro do mês de janeiro. Mas beleza, feito esse preâmbulo, a gente começa a falar sobre 7 contra Tebas, tá? É uma peça bastante interessante, e nesta versão aqui que eu tenho, tá? Da editora 34, ela foi traduzida pelo Trajano Vieira. Esta versão, ela é bilíngue, vamos ver se vocês vão conseguir ver. Aqui nós temos de um lado o original em grego e do outro lado a tradução em português, feita maestralmente por Trajano Vieira. Porém, eu tenho que dizer a vocês que o Trajano Vieira, ele tem uma tradução mais rebuscada. Então, a gente vai ver aqui que ele segue, né, alguns regimes ali da língua portuguesa bem diferente da nossa fala coloquial, tá? Da nossa fala do dia a dia. Então, em alguns trechos fica difícil até o entendimento. Se você quiser ter essa versão, que eu recomendo, é uma versão muito bela, muito bem trabalhada, bilíngue, né? É muito utilizada por acadêmicos, inclusive, e tem belas... O pós-fácil é maravilhoso, né? Ele faz ali um belo resumo, né? Uma bela reflexão dessa peça, eu recomendo. Mas se você quiser uma tradução mais tranquila, mais próxima do que a gente está habituado, existe uma versão da LPM, que eu vou colocar aqui, vai aparecer aqui, ó, com tradução do Donald Schuller. E essa tradução ela é bem mais acessível do que essa aqui. Não digo que uma é melhor que a outra, elas têm fins diferentes, elas possuem objetivos diferentes, mas qual que é o ganho desta daqui? E por que eu gosto dela? O crescimento do seu vocabulário vai ser
extremo. E você vai estar se habituando a algo muito mais próximo do acadêmico do que a gente está habituado como meros leitores, tá? Então, se você quiser ter essa experiência, eu recomendo que compre, né, que adquira ou que, sei lá, empreste de alguém esta versão da editora 34, essa verdinha, bilíngue, traduzida pelo Trajano Vieira. Mas se você quiser ter uma tradução mais fluida, sem recorrer muito a dicionários e referências, pode pegar da LPM, tem o mesmo nome, Sete contra Tebas, é uma capa preta com uma pintura grega, assim, né, que representa ali a batalha que foi trajada aqui, foi travada em Tebas, e com tradução do Donald Schuller, que é bem conhecido já como tradutor grego. Tem algumas, eu acho que algumas dessas versões que a gente leu, a Antígona foi traduzida por ele, é muito fluida, tá? A Édipo em Colono foi também pelo Donald Schuller, mas da Zahar que eu tenho aqui do Édipo Rei é do Mário da Gamakuri, que também tem uma tradução muito fluida, tá? Pois bem, esta é a versão. E agora a gente percebe que o que a história nos mostra? Depois daquele embate ali, né, entre Etéocles e Polinices, os dois irmãos, eles combinaram que ficariam se revezando no trono, um ano cada um. Etéocles começou, mas quando foi a vez dele sair do trono, ele disse que não deixaria porcaria nenhuma, que Polinice buscasse seu rumo e deixasse ele ali no trono de Tebas. Polinice, que era o mais velho, se revoltou, resolveu vagar e foi parar em Argos. Lá em Argos ele conheceu o rei Adrasto e começou a bolar um plano ali para retomar o trono de Tebas. Nesse meio do caminho ele foi procurar pelo seu pai, a primeira vez que ele foi procurar por Édipo após o exílio dele, por isso que revoltou um pouco do Édipo, porque eles receberam um vaticínio de que Édipo, onde estivesse, traria a graça da vitória e da tranquilidade para a cidade onde ele pertencesse. Então Polinice falou, vou buscar meu pai, ele vai ficar comigo e eu ganho essa batalha. Etéocles pensou a mesma coisa, mandou Creonte procurar Édipo, e Édipo se revoltou com ambos e vaticinou ou amaldiçoou os dois filhos, dizendo que ambos morreriam um pela lança do outro. Isso tudo você encontra aqui em Édipo em Colono. Aí a batalha é travada, Etéocles começa a defender Tebas, Polinice escolhe 7 generais, incluindo ele, para bater nos 7 portões de Tebas, invadir a cidade e recuperar o trono. Ele faz isso com a ajuda de Adrasto, que é o rei de Argos, e essa comitiva, né, ela marcha até Tebas. E o que a gente vê aqui é justamente estes embates. Então chama-se 7 contra Tebas porque são 7 generais escolhidos por Polinice e Adrasto contra os 7 generais que Etéocles escolhe para defender os portões de Tebas, que a gente entende que eram 7 portões. Tudo isso acontece por meio de um mensageiro, né, de um espião, que vai ver as forças de Polinice e retorna para Tebas e começa a falar para ele o que está acontecendo lá fora. Então toda a peça acontece com Etéocles conversando com o espião, junto com o coro, né, e o corifeu, como a gente já está acostumado dentro das tragédias e do teatro grego. Tem algo bastante interessante nisso, porque a gente não vai ver batalhas, né? Não eram teatros muito elaborados, com vários personagens batalhando e tudo mais. A parte central disso tudo, dessa peça toda, se baseia na conversa entre o espião com Etéocles. Porque o espião vem e fala assim, ó, eu vi um general que vai atacar a porta tal, e ele está portando um escudo com este desenho, com essas inscrições, e o nome dele é tal. E aí, Etéocles observa isso, né? E eu imagino, né? Aí eu começo a imaginar como que era travada, né? Essa peça lá, como que essa peça era encenada, com eles mostrando de fato aquele escudo, né? A gente analisando os desenhos, né? Um tinha águia, outro tinha um fogo ou uma lança específica, algumas inscrições, né? E Etéocles analisava aquilo e falava, bom, para combater esse guerreiro, eu vou chamar esse meu outro guerreiro. E isso foi, né? Os 7 generais apresentados, e Etéocles ia entendendo, ele ia interpretando os desenhos do escudo, né? E chamando o general específico para aquele caso. A gente vai ver isso no que deu daqui a pouco, mas imagine você agora assistindo essa peça
e que esperteza, né, do Ésquilo, assim, ele atingiu com primazia, porque ele não encenou a batalha, mas através dessa interpretação dos escudos é como se as batalhas estivessem acontecendo ali na fala do personagem. Então, Eteocles, à medida que vai falando, que vai interpretando o escudo, a gente consegue imaginar como que a batalha vai acontecendo. E isso é um artifício maravilhoso, assim, por isso que Ésquilo é considerado ali o pai, né, da tragédia, e ele tinha uma escrita, né, um texto bem fluido, e também foi ele que introduziu ali o diálogo dentro do teatro, porque antes era só um personagem falando com o coro, e a partir disso ele começa a introduzir mais personagens que conversam entre si e também com o coro, que representava o povo. Então é um artifício bastante inteligente, é um recurso bastante inteligente para mostrar para o povo como que talvez, né, essas batalhas mitológicas aconteceram ali sem ter a necessidade de colocar 10, 20 personagens dentro de um palco para poder encenar essas batalhas que, convenhamos, talvez não ficasse tão bem assim. Então, essa interpretação, esta cena de interpretação, eu recomendo que você preste bastante atenção, entenda, né? Veja ali, porque aquilo é a batalha acontecendo, tá? E é bastante interessante. O que é legal entendermos também? Polinice, ele vai atacar, ele é um dos generais. Ele vai atacar uma porta, a principal porta de Tebas, e quem vai confrontá-lo é o próprio Eteocles. Eles sabem do vaticínio, né? Tanto Polinice como Eteocles sabem da maldição de Édipo, mas eles têm o dever moral de se embaterem, já que um é o defensor da cidade e o outro é o desafiante. Não tem como, vocês vão perceber, assim como em Édipo, que o herói, né, da tragédia, ele não se abstém do seu destino, ele não se abstém do seu orgulho, inclusive, e ele é um general participante da batalha. Ele não fica atrás do exército esperando as coisas acontecerem. Não, ele vai, né, ali para a batalha, ele é um vanguardista, digamos assim, e embate. Então, um dos embates aqui é entre Eteocles e Polinice. Tá? Esta é a única batalha que não tem uma interpretação dos escudos, porque a gente já sabe quem são os personagens. Tá? E eu faço um adendo, um dos desafiantes, né, um dos generais do lado de Polinice, ou seja, do lado de Argos ali, junto com o rei Adrasto, chama-se Tideu. Tideu, ele é pai de Diomedes. Diomedes vai ser um dos maiores generais que a gente vai ver na Ilíada, né? Ele vai ser um dos aqueus ali, dos gregos que vão até Troia, e Diomedes, inclusive, na batalha, vou dar um spoiler aqui, mas não é tão importante assim, ele é um homem, mas ele é tão bom em batalha, ele é tão agressivo que ele consegue ferir Afrodite e Ares. E, assim, ele causa ali um certo alvoroço em todas as batalhas que ele participa. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque Tideu era um grande, né, um grande guerreiro, ele vai até uma das portas, e aí a gente entende pelo espião, quando o espião vai até a batalha e volta e começa a conversar com o Corifeu, de que todas as portas foram defendidas, né? Então, os desafiantes todos morreram perante as portas de Tebas, porque Eteocles entendeu perfeitamente quem eram, escolheu o seu defensor, né? Escolheu ali aquela pessoa que ia fazer frente aos generais de Polinice e foi vitorioso em todas elas, menos uma, né? Lembram do vaticínio lá de Édipo? Ele disse que os irmãos se matariam um ao outro com a lança, e foi assim que aconteceu. Um irmão mata o outro, e os dois morrem perante a porta de Tebas, um dos portões de Tebas, e assim finda-se a batalha. Adrasto, ele sai vivo, ele foge, tá? E aí a batalha é vencida por Tebas, a cidade é defendida, só que ela fica sem rei, né? E aí o Corifeu ali, junto com o coro, chamam Creonte, que era o herdeiro, né? Ele era tio do Eteocles, irmão do Jocasta, cunhado de Édipo. Ele assume o trono e ele passa a ser rei de Tebas. E aí, nesse ponto, tem algo interessante. Todas as tragédias, se vocês lerem, né, e verem os vídeos que eu já lancei a respeito delas, acaba com uma exultação do coro. Então, o coro, ele analisa tudo o que aconteceu e faz ali, né, declama um texto bastante interessante. No caso de Sete contra Tebas, acaba com uma conversa entre
Antígona e Ismene. Depois tem o coro também. Mas o que a gente entende disso? Que se a gente tivesse retirado, se a gente retirar a conversa final entre Antígona e Ismene, as duas irmãs, duas filhas de Édipo que ficaram vivas, não faria diferença nenhuma na peça. Tá? Porque antes disso tem ali a exultação do coro e a peça acabaria ali com Creonte, né, sendo eleito ali o rei. Eleito não, né, sendo trazido ali ao trono depois da morte de Etéocles. Existem algumas especulações que falam que essa conversa entre Antígona e Ismene, falando justamente do que a gente acompanha aqui na peça Antígona, foi adicionada depois, é aproximado o que eu vou dizer agora, porque a gente está falando de uma faixa de tempo muito longe da nossa vida atual, né? É muito distante para a gente acertar ali um mosquito voando, tá? Mas a gente acredita que foi adicionada depois por conta da importância das peças de Sófocles, tá? Então, para dar uma certa continuidade na história, foi adicionado aqui no final de Sete contra Tebas a fala de Antígona com Ismene, dizendo que ela não ia se ajoelhar perante a decisão de Creonte de enterrar Etéocles e deixar Polinice jogado aos animais, né, aos cachorros e às aves de rapina, ou às aves carniceiras, né, porque era irmão dela, e ela não ia ajoelhar perante essa decisão do rei, né, desse rei tirano. Então, no fim, Creonte assume o poder e fala que não ia enterrar Polinice, e aí uma fala é adicionada dizendo que Antígona se opõe a isso, tá? E a gente acredita que essa parte tenha sido adicionada após de que Ésquilo não tenha escrito isso, que isso só foi adicionado para fazer uma certa sequência, tá? E para fazer sentido perante as peças de Sófocles que a gente já acompanhou, essas daqui. Então, dessa forma, a gente vê que os dois irmãos se matam de fato, mas Tebas continua ali nas mãos dos seus defensores. Tá? A gente sabe que depois de 10 anos do ocorrido disso, os filhos ali dos generais que morreram, eles voltam, né, junto com Argos, retomam o poder e um dos filhos de Polinice retoma o trono de Tebas. Tá? Mas 10 anos se passaram, inclusive Diomedes, se eu não me engano, mas eu acredito que sim, Diomedes faz parte dessa incursão em Tebas para recuperar o trono para o filho de Polinice. Tá? E o que é legal a gente ver aqui, tá? É que o seguinte, tem a questão do destino, né? Como eu já disse um pouco, os heróis das tragédias, eles não largam o osso, né, digamos assim. Eles não se amedrontam diante da batalha e nem diante dos oráculos, que geralmente são todos contra eles. Eles levam muito em conta a questão da glória. Tá? Então, eles morrem de forma honrosa, eles enfrentam o seu destino e não abrem mão de seguir a sua vida adiante. Então, é uma forma de mostrar virtude, né? Porque virtude a gente não fala, a gente demonstra. A virtude ela é percebida. Então, todos esses heróis gregos, eles são muito virtuosos. Se a gente pegar Édipo, né, assim que ele desvela ali toda a verdade, ele não abre mão de seguir o seu destino, de pagar o preço, mesmo que ele não tinha conhecimento dos crimes que ele estava cometendo, ele, no alto da sua honra, resolve pagar o preço e busca sua redenção. Aqui a gente vê Etéocles e Polinice também como dois heróis que sabiam que morreriam, mas defendem os seus objetivos a todo custo, inclusive com a própria vida. Tá? A gente acompanha Antígona defendendo ali toda a tradição, né, que ela acreditava perante uma lei tirana do seu tio, e mesmo sabendo que morreria, não abre mão, enterra o seu irmão e assim por diante. Então a gente vê que todos esses heróis, eles enfrentam o seu destino com honra e glória, mostrando ali de fato as suas virtudes, são todos heróis virtuosos. Quando a gente fala da Ilíada, vocês vão ver isso também. E além disso, a gente vê outro conceito também que a gente chama de miasma, né? É um conceito ali da Grécia Antiga, que mostra ali como que essas maldições elas são passadas de geração em geração. Tudo que começou com Laio passou para Édipo e passou para os seus filhos. Eles não conseguiam dar fim a isso, né? E aí a gente pode fazer uma relação, né? E por isso que eu falo que isso é campo fértil para psicanálise, para psicólogos, né? Porque a gente tem também padrões comportamentais que são passados dos nossos pais para nós, os nossos avós,
até que alguém ali, num ímpeto, seja ele qual for, consegue quebrar, né, essa sequência de comportamentos, essa sequência de acontecimentos que acontece dentro da família e transpor, né, esses problemas. A gente vê muito isso aqui no mito de Édipo, né? Aquele problema que começou com Laio, passa para Édipo e vai chegar até os seus filhos, até que Antígona ali sai desse fluxo, ele consegue quebrar esse fluxo, defende a sua honra, defende, cumpre o seu destino, mas tem uma quebra, uma ruptura. E ali a gente consegue ver o quanto o destino e essa questão desse miasma, né, desse fluxo de acontecimentos baseado em algo que vai sendo passado, né, baseado numa herança, nesse caso uma herança maldita, como que alguém sai desse lamaçal e consegue quebrar todo esse fluxo. Então é importante a gente analisar isso. As tragédias gregas, elas trazem bastante simbolismos, elas trazem bastante reflexões que podem ajudar, inclusive na nossa vida, e essa é a beleza da literatura. Ficamos assim então com 7 contra Tebas de Ésquilo, tá? Os próximos vídeos também vão tratar de Ésquilo, e aí a gente vai entrar na Orestia, né, a trilogia de Ésquilo que trata ali da família de Agamenon, aquele general que foi até Troia e retornou. Mas para aí ele fez algumas coisas ali que deixou a esposa dele revoltada da vida. Esta revolta vai trazer grandes tragédias para a vida de Agamenon e inclusive do seu filho Orestes. Por isso que chama Orestia essa trilogia. Então não perca os próximos vídeos, tá? Que a gente vai continuar com Ésquilo, o pai aí da tragédia grega, junto com Sófocles e Eurípides, acompanhando toda a trajetória da família de Agamenon e Clitemnestra, sua esposa. Ok? Por enquanto eu peço o seu like, sua inscrição, o seu compartilhamento ali com todos os seus amigos. Não deixe de verificar ali as playlists. A gente tem uma playlist específica para tragédias gregas, específica para livros que você pode ler em um dia. Tá? Todos esses daqui, garanto que você consegue ler em um dia. Olha aqui que fininho que eles são. E são repletos de conhecimentos, simbolismos e com certeza vão fazer diferença na sua vida. Porque esta, na minha opinião, é a função da literatura. E isto é literatura raiz. Tá? Literatura raiz. Portanto, por hora eu agradeço a sua paciência, a sua assiduidade aqui no nosso canal. Conto com o seu likezão e nos vemos no próximo vídeo. Fico por aqui, Eduardo Kassab, um amante da tragédia grega, flutuando do nada a lugar nenhum nesse pálido ponto azul. Fui!